Por isso eu faço parte dessa família. E por isso eu não sou apenas criatura. Eu sou filho de Deus. Glória. Nós Aleluia. somos irmãos em Cristo. Família linda. Família linda. Essa família se estende aos confins da terra. Não importa o povo, a raça, a cor de pele, não importa. Somos todos família de Cristo. E eu convido a você a ouvir essa palavra. Você que ainda não faz parte dessa família, ouça essa palavra que Deus vai falar no teu coração. E hoje mesmo você vai falar: eu quero fazer parte dessa família. Eu quero ser chamado de filho de Deus. Eu quero ter um pai enquanto eu vivo aqui na terra. E um pai celeste, um pai poderoso. Eu quero essa paternidade para a minha vida. E a palavra que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com a igreja hoje é a palavra que na nossa vida tudo é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Tudo tem início, tem meio e tem fim. E muitas das vezes Deus nos avisa o início, mas Ele não fala como é que vai ser o meio. Ele não diz como é que vai ser o processo. Porque talvez se Ele falasse para nós como seria o meio, o processo, como as coisas iriam acontecer, a gente chegaria para Ele e falar: não, Senhor, procura outro, eu não quero mais. Não suportaríamos. Mas como Deus, foi Ele que nos criou a sua imagem e semelhança, Ele sabe as nossas condições, aquilo que nós podemos suportar. Ele não nos dá nada que nós não vamos suportar, porque Deus não é um pai que maltrata o seu filho. Deus é um Deus de amor, é um pai de amor. Então, se a gente passa pelas lutas, pelas adversidades, pelas provações que todos nós passamos, é porque Ele olha para mim e para você e diz: você vai dar conta disso, você é capaz, porque eu te criei para passar essa prova. E eu sei que eu vou te aprovar no final dela. E você vai passar com nota 10. Porque eu te dei a força que você precisa. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Versículo 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos aguardar um instantinho. O irmão Zeca, Alex, ajuda ele. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então não
desiste na sua caminhada. Haja o que houver, não desista, porque eu estou contigo. E eu te dei a força que você precisa para passar por esse processo do meio. O meio não é fácil, mas o meio é que vai nos aprovar no final. E para explicar essa palavra, eu quero ir lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis conta a história dos reis do povo de Israel e de Judá. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, não precisa abrir a Bíblia, porque é um capítulo muito longo. E eu já estudei, eu vou resumir esse capítulo 18. Mas em casa seria bom que nós pudéssemos ler, para a gente ler a palavra por palavra dessa história que o Senhor deixou narrada para mim e para você. Para que a gente lesse essa história e a gente pensasse, eu não vou desistir. Se Deus fez acontecer isso lá atrás, na vida de um homem de Deus, Ele vai fazer acontecer na minha vida também. Então, essa história fala de um rei Acabe. O rei Acabe era o rei do povo de Israel. E rei Acabe era um conhecedor do Yahvé. Rei Acabe foi criado conhecendo o Deus Yahvé. Só que o rei Acabe, ele se casou com uma mulher idólatra. Rei Acabe tinha várias mulheres. E cada mulher com que ele se envolvia, lhe passava uma contaminação espiritual. Lhe passava uma idolatria, um envolvimento com os deuses daquela época. Cada povo tinha um Deus. Cada povo adorava o sol, adorava a lua, adorava as estrelas, adorava o crocodilo do rio Nilo. Tinha os ídolos daquela época. E o rei Acabe se envolveu com uma mulher muito idólatra que fez muito mal ao povo de Israel, que nós conhecemos muito bem, Jezabel. O nome dessa mulher é Jezabel. Ela era muito contaminada e usada. O inimigo usou a vida de Jezabel para tentar calar a voz de Deus, porque naquele tempo Deus se comunicava com o povo através dos profetas. E o que Jezabel fez? Ela tinha uma índole, algo de dentro dela tão ruim, pela contaminação, pela gestação. Quando ela estava sendo gerada, talvez ela tenha sido entregue, talvez ela tenha sido oferecida, porque ela ficou uma mulher completamente contaminada, e todos que estavam perto dela se contaminavam também. E rei Acabe ficou completamente contaminado, porque ele era casado com ela, eles eram uma só carne. E aquela mulher começou a envolver o rei Acabe com as idolatrias dela. Naquele tempo eles adoravam a Baal. Nós vemos que nessa história vão aparecer 450 profetas de Baal. Ainda tinha os profetas de Aserá também, que eram 400. Então era muita idolatria. E Acabe acabou se distanciando de Yahvé. Acabe não conseguia mais ouvir a Yahvé, nem Yahvé poderia estar perto de Acabe, devido à contaminação de Acabe. Porque eu vou te dizer uma coisa: aonde a presença de Deus está, o mal tem que sair. Deus, ele não divide o espaço dele com o mal. Não divide. E Deus, ele não é um Deus invasor. Ele não é um Deus ditador. Não. Ele nos dá o livre-arbítrio. Quem você quer servir? Você quer servir a mim ou você quer servir a Baal? Quem você quer? E ele só pode agir dependendo da nossa tomada de decisão. E aquela mulher, Jezabel, é usada pelo inimigo para matar os profetas.
Deus, ela começa uma exterminação de profetas em Samaria. Ela, aonde tinha profeta, ela mandava matar. Queria acabar, ela não queria mais que Deus falasse com o povo. Ela queria levar aquela nação a um esquecimento de ouvir a voz de Deus. E aí surge um homem de Deus, Obadias, que a tradução desse nome quer dizer servo. Obadias, ele recebeu um nome que fazia com que ele servisse. Ele era servo. E realmente ele era servo do rei Acabe. Obadias vivia dentro do palácio do rei Acabe. E Obadias sabia de todas as ideias maléficas de Jezabel e até de Acabe. E Obadias resolveu então estar a serviço de Deus. Eu quero dizer uma coisa. Muitas das vezes Deus te permite estar em lugares que até você não queria estar. Eu acho que se nós nos colocássemos no lugar de Obadias como servo do Deus Altíssimo, está naquele coração da idolatria que era o palácio real, com o rei Acabe e a rainha Jezabel, se perguntasse a Obadias, Obadias poderia responder: olha, me coloque em qualquer lugar mais longe disso aqui. Isso aqui é um peso, espiritualmente falando, que eu carrego estando aqui dentro. Mas Deus tinha uma obra a ser realizada através de Obadias. Obadias não era sacerdote, Obadias não era profeta, mas Obadias era servo. Quantas das vezes a gente pensa, a obra do Senhor é com um pastor, a obra do Senhor é com um bispo, a obra do Senhor é com um apóstolo, eu sou apenas servo. E às vezes até no local que você trabalha é uma opressão, mas você pensa assim: eu não posso fazer nada. Talvez se o meu pastor estivesse aqui, ele poderia fazer algo. Se o meu apóstolo estivesse aqui, ele poderia fazer algo. O meu líder religioso estivesse aqui, ele ia fazer algo. Se ele estivesse aqui, Deus ia dar uma visão, Deus ia dar uma revelação, Deus ia dar uma palavra, uma pregação, todos iriam se converter e ia ser uma bênção. Ei, olha para mim, mas Deus manda dizer: não é com eles a obra que eu tenho, é contigo, Obadias. Eu te chamei e te coloquei esse nome para você me servir. E para me servir não precisa de títulos. Para me servir não precisa de títulos. Grava isso no teu coração. Para servir o Deus Altíssimo precisa de experiências. As experiências que nós precisamos ter com o nosso Deus. Traduzindo, o nosso relacionamento. Para ser usado por Deus, eu não preciso de um seminário, eu não preciso de um doutorado, eu não preciso de um mestrado. Não que isso não seja bom. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Mas o que eu preciso é a minha disposição. O que eu preciso é o meu relacionamento íntimo com Deus. Eu não posso ser usado por Ele sem discernir a voz dEle. Como eu vou ser usado por Ele se eu não posso discernir a voz dEle, se eu não sei quem é Deus? Essa aqui é a voz de Deus, essa aqui é a voz de quem? De Baal? Eu não sei, eu não consigo discernir a voz do meu Deus. Como Deus vai nos usar? Então o que Ele quer é experiências, é relacionamento. Não se deixe impressionar pelos títulos. Nós, seres humanos, os homens aqui da terra, se impressionam com títulos, pois Deus não olha para isso. Deus olha muito mais profundamente, muito mais intimamente. Será que Ele tem sentado no meu colo todos os dias? Eu, como Deus, como Pai Celeste, eu tenho podido fazer um carinho no meu filho? Eu tenho podido falar no ouvido dele, dar aquele conselho? Ele tem me permitido? Ou as circunstâncias o afastam de mim? Talvez até o estudo afaste ele de mim.
quando ele pecou, quando Adão pecou, Adão não foi conversar com Deus. Adão não foi conversar com seu pai. O seu pai teve que procurar por ele naquele jardim, porque ele estava escondido. Muitas das vezes somos hipócritas porque nos escondemos de Deus. E de Deus ninguém se esconde. Porque se no mais profundo nós formos, Ele vai estar ali. Se no mais alto nós tentarmos chegar, Ele também vai estar lá. Não tem como se esconder de Deus. E Obadias, dentro daquele palácio, dentro daquela contaminação, daquele meio, daquela opressão, Obadias ouve a voz de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa-me a mim. O que tu queres que eu faça? E ali Deus manda Obadias esconder 100 profetas. 100. E Obadias pega 50, divide em 2 grupos de 50. Vai lá no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, diz a palavra, diz os estudiosos, que haviam mais de 2.000 grutas, cavernas. Então era fácil esconder alguém no Monte Carmelo. E foi assim que Obadias conseguiu livrar da morte 100 profetas de Deus. Senão Jezabel encontraria e os mataria. E ele esconde, e não é só isso. Além dele esconder dentro das grutas, ele alimenta. Ele corre risco de vida para ir lá alimentar. Ele coloca a cabeça dele a prêmio, mas ele faz um trabalho completo. Ele não deixa pela metade. Ele não poderia falar: ah, eu já fiz muito, eu já escondi, agora outras pessoas que se levantem e vão alimentar eles, porque eu já fiz a minha parte. Será que você já fez a tua parte toda? Ou você só fez pela metade? O Senhor queria te usar muito mais e você parou por conta própria. E isso é pecado. Quando tiramos o governo de Deus de nossas vidas, nós pecamos. Pecamos quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Porque talvez Deus falasse: epa, não para não, eu ainda tenho mais. A obra não acabou aí, eu ainda tenho um final. Mas você, pela tua decisão, pela tua vontade, tu decide parar. Se você está entendendo essa palavra que o Senhor está dizendo e está falando ao teu coração nessa noite, Deus tem uma obra, eu comecei, eu fui até o meio, mas eu não passei do meio, eu parei por conta própria. Se arrependa, peça perdão a Deus, fala: Senhor, eu quero voltar, e eu quero voltar ao início de tudo. Eu não quero voltar só até onde eu parei, mas eu quero voltar ao início, porque a obra de Deus, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser agradável, ela tem que subir como um aroma suave ao Senhor. E Obadias, servo do Senhor, o rei Acabe chega para ele e fala: Obadias, vamos dar um passeio? Pegue os cavalos e nós vamos passear. E a terra, irmão Zeca, estava 3 anos e meio sem chover. Ela estava numa seca. E o rei Acabe: vamos dar um passeio, talvez encontremos algum mato, algum alimento para os animais, e eles tenham o que comer e não morram. Ou então nós tenhamos que os matar para que um coma o outro. Mas o que o rei Acabe queria era ir atrás do profeta Elias, que era o profeta da época. Foi Elias que trouxe a palavra de Deus e amaldiçoou a terra numa sequidão por causa da idolatria do rei Acabe. Deus usou a vida do profeta Elias e ele amaldiçoou aquela terra. E a terra para de brotar água. Muitas das vezes nós vemos as coisas acontecerem e tudo a gente culpa o diabo, né?
tudo a gente culpa o diabo. Se houve um terremoto, muitas pessoas morreram. Muitas das vezes a gente culpa logo o diabo. As pessoas, elas estavam ali, não queriam ouvir Deus, e o diabo chegou. Muitas das vezes não é o diabo. Muitas das vezes não. Todas as vezes é a permissão de Deus. Porque Deus só pode, Ele deixa fazer aquilo que Ele quer que seja feito. E não a nossa vontade. E não a vontade do homem. Então Deus permitiu aquela seca porque Deus queria fazer algo tremendo naquele lugar. E ali, quando o rei Acabe vai dar o passeio com Obadias, eles se separam. Obadias encontra o profeta Elias. E quando ele encontra o profeta Elias, ele vai e fala: Obadias, quem é você? Você é o profeta Elias? Sou eu mesmo, o profeta Elias. Vai e diz ao rei Acabe que eu quero conversar com ele. Não, mestre. Não, eu não posso fazer isso. O rei Acabe está à tua procura. Ele quer te matar por causa da palavra de maldição que tu lançou sobre Samaria. Samaria não tem mais água. Ninguém bebe água. E eu vou lá falar que você quer conversar com ele? E se o Deus Altíssimo te faz desaparecer para que você não morra nas mãos do rei Acabe? Quem vai morrer sou eu. O rei Acabe vai pensar que eu estou mentindo, enganando a ele. E quem vai morrer sou eu. E Elias diz: não, você não vai morrer. Eu prometo que você não vai morrer. Porque o profeta estava cheio de Deus. O profeta estava cheio de relacionamento com Deus. Cheio de intimidade com Deus. O profeta conhecia a voz de Deus. Ouvia bem a voz de Deus. E sabia com convicção que Deus queria que ele fizesse. E é isso que eu te digo nessa noite. Você precisa ter intimidade com Deus. Para saber direitinho o que ele tem e o que ele quer para a tua vida. E ali, o rei Acabe vai se encontrar com o profeta. E o profeta, cheio da unção, cheio da autoridade, diz para o rei Acabe: olha só, rei Acabe. Aí o rei Acabe chega para ele: você que é o causador de confusão do povo de Israel, você quer falar o que comigo? E o profeta diz: não, eu não sou o causador de confusão. Claro que você que amaldiçoou a terra não brota mais água por tua causa. E você quer falar o que comigo? E o profeta Elias diz: eu não sou o causador de confusão. Quem é o causador de confusão é você. É por causa da tua idolatria que o povo está sofrendo essa seca de 3 anos e meio. Mas eis que te digo: reúne o povo. Reúne o povo e leva lá para o monte, porque eu quero conversar com o povo. Leva também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Leva todo mundo, reúne todo mundo lá. Nós vamos ter uma reunião e eu vou falar o que o Deus do céu está querendo. Cheio da autoridade, o rei Acabe aceitou aquela conversa. E reuniu, obedeceu exatamente. Porque no fundo, rei Acabe, ele tinha raízes ali, ele tinha sementes do poderoso Yahvé, que era o Deus que sempre conduzia o povo de Israel. O rei Acabe já tinha tido um relacionamento com Yahvé. Sabia, testificava nele o que o profeta Elias estava falando era de Deus. E ele obedece, reúne o povo todo lá no monte. E o rei e o profeta Elias diz assim: olha só, até quando, povo, vocês vão ficar mancando das 2 pernas? Até quando? Se decidam logo. Ou vocês escolham Yahvé, ou vocês escolham Baal. Porque está uma bagunça. Vocês não sabem o que querem. Vocês estão ofendendo Deus e Yahvé. Porque uma hora vocês o adoram, outra hora vocês adoram a Baal. Está uma bagunça. E eu te pergunto: como está a tua adoração? Como está a tua vida com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Como está a obra que Deus tem na tua vida? Como está o teu chamado? Está uma bagunça? Uma hora você faz, uma hora você busca Deus, você tenta fazer agradando a Deus, outra hora você faz a tua vontade e outra hora você nem faz.
chamar. Se posiciona. Se posiciona. Deus usa o profeta ali. Toma uma posição, povo. Quer adorar Baal? Tudo bem, vai lá e adora. Se quer adorar Deus, me adore. Mas os dois não. Bagunça não. A nossa vida espiritual tem que estar arrumada. Tem que estar arrumada e muito bem posicionada. Você está posicionado na tua fé? Você realmente tem certeza e convicção do Deus que você escolheu servir, do Deus que você escolheu adorar? Você tem essa convicção? Está fundamentado, porque Deus vai te perguntar. Se nós chegarmos diante dele no grande tribunal, ele vai nos perguntar. Ele vai nos indagar. Você esteve lá na terra, mas você não se posicionou. Ora você me adorava, ora você adorava outros deuses, ora você não queria adorar ninguém. Ele vai falar isso conosco. E o que nós vamos falar para ele? E Elias é ali usado para sacudir o povo. Sacudir, acorda, acorda tu que dormes, acorda desse sono. Maranata, vem Jesus, Jesus está voltando e você está dormindo. Acorda. As palavras do profeta eram de despertamento. Está lá no capítulo 18 do livro de 1 Reis. E Elias disse assim: olha, nós vamos fazer o seguinte. Eu sou o único profeta que sobrou, porque Jezabel mandou matar todo mundo. E aqui nós temos os 450 de Baal e os 400 de Aserá. Nós vamos fazer 2 altares. Um para o Deus Yahvé e o outro para Baal. Vamos pegar, tem 2 cordeiros. Tragam 2 cordeiros. Profetas de Baal, escolham aí qual cordeiro que vocês querem. Ah, querem aquele? Então esse aqui é de vocês. Esse aqui é nosso, do Deus Yahvé. Agora nós vamos sacrificar, vamos matar esses cordeiros, esquartejar, colocar os pedaços, cada um no seu altar, e vamos clamar o nosso Deus. Eu vou clamar o Deus Yahvé e vocês vão clamar o Deus de vocês. Vamos ver qual vai ser o Deus que vai atender primeiro e vai fazer o fogo descer. Porque o desafio é esse, ninguém vai colocar fogo. O fogo tem que descer do céu. Tu não crê no teu Deus? Vocês não creem em Baal, Aserá? Vai mandar. E eu creio no meu Deus. E ali foi dada a oportunidade para os seguidores de Baal, de Aserá. E ali eles começam a clamar. Começou a clamarem. 6 horas da manhã. Meio-dia não tinha descido nenhuma faísca de fogo. E o profeta começa a zombar, porque o profeta estava cheio da autoridade de Deus. Talvez o teu Deus esteja dormindo, tadinho, ele trabalha tanto, está cansado. Teu Deus está cansado, está descansando, acorda ele não, deixa ele dormir. E começa a zombar daqueles profetas. E os profetas ficam desesperados de Baal, tentam se cortar, se cortam, sangue, mas nada de fogo. E aí, chega a vez do profeta sozinho, solitário. O profeta solitário. Elias era um profeta solitário. Quero dizer uma coisa. Pode ser que você esteja sozinho nessa situação. Pode ser que você esteja sozinho nessa casa. Pode ser que você esteja sozinho nessa empresa. Pode ser que você esteja sozinho nessa escola. Pode ser que você esteja sozinho nesse hospital. Pode ser que você esteja sozinho. Mas você não está sozinho. Porque o Deus que te chamou está contigo. Assim como ele estava com o profeta Elias. Você não está sozinho. E o inimigo tenta colocar na tua mente, o tempo todo na tua mente, você está sozinho. O teu Deus te desamparou, o teu Deus te largou, o teu Deus virou as costas para você. Sabe por quê? Porque tu é um fraco, porque tu é um frágil, tu é um frouxo, tu é um covarde. O teu Deus não gosta de covarde e ele virou as costas para você. Mentira, mentira do diabo. O nosso Deus não virou as costas, porque ele não está de frente para nós, ele está dentro de nós. Amém. Ele está dentro de mim e de você. Amém.
Não tem como ele virar as costas. Aonde tu vai? Se você vai para a direita, ele está junto com você, ele vai. Se tu vai para a esquerda, ele vai. Se tu vai para trás, ele vai. Se tu vai para frente, ele vai. Ele está dentro de você. O diabo, eu me lembro da cena daquele filme, né, da morte de Cristo, né, que aparece o diabo ali com uma criança ali, afrontando Jesus, dizendo: o teu pai te abandonou. Eu não abandono meus, mas o teu pai te abandonou. É isso que o diabo quer colocar na nossa mente, que Deus nos abandonou. Deus não nos abandonou, está dentro de nós, dentro de mim, de você. E ali o profeta dá uma lição para o povo. Um povo que não tinha um posicionamento. Um povo que não tinha uma firmeza. Um povo que não tinha um fundamento. Conhecia Yahvé, conhecia os feitos de Yahvé, mas não se posicionava, brincava com Deus. E o profeta Elias sozinho manda vir, não sei da onde, 4 cântaros de água, porque estava seca, não tinha mais água. Mas a palavra diz que apareceu 4 cântaros de água. Eu já acho que o milagre começa dali. E o profeta, ele, antes de começar qualquer coisa, a palavra de Deus diz que ele começa a reparar o altar. Irmão Zeca, o altar estava quebrado. O altar estava faltando tijolos no altar. E ele manda alguém buscar 12 tijolos. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo não na autoridade dele, não no poder dele, mas ele estava fazendo aquilo fundamentado na palavra do Senhor, na ordem do Senhor, na voz do Senhor. E aqueles 12 tijolos representavam as 12 tribos de Israel. O que o Senhor fez, libertando o povo do Egito e transformando o povo dele em 2 nações, com as 12 tribos. Então, Elias estava dando uma lição para o povo de o quê? Que ele tinha muito bem na mente dele, no coração dele, fundamentados os feitos do Senhor. Você tem na tua mente, você tem no teu coração fundamentado os feitos do Senhor? Quais são os feitos do Senhor na tua vida? Isso se chama gratidão. Gratidão. Nós temos que ter fundamentados os 12 tijolos, lembrando em memória de tudo que Deus fez, faz e fará na nossa vida. Gratidão, lembrar dos feitos do Senhor. E depois que ele repara o altar, ei, olha para mim. Não tem como oferecer nada para Deus se o altar não estiver reparado. Se o altar estiver rachado, faltando um tijolo, não ofereça. Não ofereça, porque não vai cair fogo do céu. O altar representa a nossa vida. Eu não posso chegar e levantar minha voz ao céu e adorar, dizer que eu o amo, que ele é lindo, que ele é poderoso, se eu não acredito nos feitos do Senhor. Se eu não sou grata pelos feitos do Senhor, se eu não vivencio os feitos do Senhor na minha vida, não vai descer fogo do céu, não vai. E ali o profeta restaura. O altar estava semi-construído. Ele acaba de construir um altar bonito, um altar restaurado, um altar completo, com todos os feitos do Senhor representados ali pelas 12 tribos. Agora sim está preparado. Agora vamos começar o que Deus vai fazer nesse lugar. E aí ele começa a cavar em volta do altar umas valas. Para que essas valas? Ali vai fluir a água que vai molhar aquele altar. E eu te digo, na tua vida tem vala para fluir o rio do Senhor. O rio do Senhor está fluindo na tua vida. Pois é, precisa molhar. Precisa estar molhado o teu coração. Sabe para quê? Para ser evidenciado o milagre. Porque o profeta coloca ali o cordeiro
cordeiro esquartejado ali em cima. Coloca as madeiras, já estão todas molhadas por causa daqueles 4 cântaros de água derramada ali. E derrama o primeiro, e derrama o segundo, derrama o terceiro, derrama o quarto. E Elias chega e fala: Deus, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, mostra aqui que tu és Deus. Mostra aqui que tu és Deus. E essa tem que ser a minha oração e a tua oração. Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostra através da minha vida. Minha vida já está irrigada, minha vida já está molhada, o altar já está restaurado. Agora eu preciso do teu fogo. Incendeia, de maneira que as pessoas olhem e falem: é impossível essa vida pegar fogo. Ela está encharcada, ela está molhada, ela tem muita água absorvida, não pega fogo. E quando elas menos esperam, uma labareda desce do céu e queima aquele altar, e queima aquela oferta oferecida ao Senhor. É isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a tua vida. Nós somos o altar. A oferta a gente traz e tem que descer fogo do céu. E você tem que estar embebedado dessa água. Quem é a água? A água é Jesus. Ele é a fonte que brota dentro do nosso interior. Do nosso interior, diz a palavra de Deus, flui um rio do Senhor. Essa água para você beber. Há muitos sedentos que vão vir até você com sede, querendo água, e você tem água para oferecer. E essa água vai ser o causador, o fator causador do milagre acontecer, da glória de Deus descer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele momento, o profeta ganhou o desafio. E ali ele mata aqueles profetas de Baal, porque nós temos que matar o que é mal na nossa vida. Nós temos que matar aquilo que quer nos destruir, aquilo que quer nos contaminar, aquilo que quer nos tirar da posição, aquilo que quer nos roubar o tempo de Deus. A matar em nome do Senhor Jesus. Não tira só de perto não, mata. Deus mandou matar, porque aquilo estava roubando a presença de Yahvé do meio de Deus. E muitas das vezes a gente está vendo que aquilo está nos tirando a presença do Senhor, está nos roubando a presença do Senhor, e a gente apenas dá um empurrãozinho. Não é para empurrar, é para matar. Tira da tua vida aquilo que pode te colocar em risco a tua fé. Tira, mata. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nada pode colocar em risco a tua fé. Nada pode colocar em risco a tua fé. Em nome do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, pastora Érica? Mata as tuas vontades. Mata os teus desejos. Eu não estou mandando você matar pessoas, mas eu estou mandando você matar as tuas vontades, os teus desejos, os teus pensamentos ruins. Mata ele em nome do Senhor Jesus. Porque quando seus pensamentos se unem aos seus desejos, à sua vontade, gera o pecado, gera a separação com Deus. Mata! O profeta, ele não teve nem um pouquinho de dúvida em matar aqueles profetas. Ele não teve, porque ele ouvia a voz de Deus. E depois de ter exterminado aquilo que estava no meio do povo, causando o afastamento da presença de Deus ali do povo, o afastamento do povo do Deus de Yahvé, ele estava cansado. Foram 850 profetas que ele matou. Mas ele chega para Acabe e fala assim: vai no teu palácio, Acabe, vai lá comer e beber. Pode ir. Pode ir, porque eu já ouço o som de muita chuva. Amados, 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio sem chover. E o profeta ali ele profetiza que vai voltar a chover. E aí o rei Acabe pega o carro dele e vai para o palácio comer. E o profeta pega o menino dele e vai para o monte, para o alto do monte, para o cume do Monte Carmelo. E ali começa, diz a palavra,
que o profeta Elias, ele se ajoelha e coloca a cabeça entre as pernas. Isso nos lembra uma mulher que vai dar à luz. Ele sabia que ele tinha que gerar aquela chuva com a fé dele. Gerar. Você vai gerar o temporal de bênção na tua vida. Quem é que vai gerar? O pastor? Quem é que vai gerar? É a irmã da oração? Quem? Sou eu e você. Nós vamos gerar. Começa agora o processo. Agora começa o processo na vida do profeta Elias. Gerar um temporal. Deus avisa como é que vai ser isso? Não diz na Bíblia. Mas ele sabia o que ele tinha que fazer no meio desse processo. E ele vai e começa ali naquela posição a orar, a clamar. É assim que a gente gera algo. Você quer gerar? Você quer dar à luz a algo na tua vida? Começa a orar. Começa a clamar o Deus dos céus. E ele clama. Ele chega pro menino. Geazi, vai lá. Sobe mais alto ainda. Vê como é que está o tempo. Clima-tempo aí fora. Vai lá. E o menino vai. E daqui a pouco o menino volta. Olha, eu não vejo nada. Não, peraí. E começa a orar. Agora, volta lá. Isso acontece 7 vezes. O menino tem que subir, olhar o clima-tempo e voltar e dizer, eu não vejo nada. Está um céu aberto, bonito. E o profeta gerando. Na 7ª vez o menino fala assim, olha só, para não dizer que eu não vi nada, eu vi alguma coisa. Eu vi uma nuvenzinha tão pequenininha, que é assim, ó, do tamanho da mão de um homem. Só para não dizer que eu não vi nada, tem alguma coisinha lá, agora, profeta. Se dali vai sair um temporal, não sei. A gente só Deus sabe. Então, essa era uma fase que o profeta Elias viveu e que a gente tem que vivenciar no meio do nosso processo, que é a fase do nada. O menino foi lá 6 vezes e não via nada, mas ele creu. Você não vai ver. A fé é isso. Você não precisa ver para crer, você crê para depois ver. É a fase do nada. Do nada, não tem nada. Deus não te mostra nada, Deus não te dá sinal nenhum. Fase do nada. 6 vezes o menino desceu dizendo, não tem nada, profeta. Não tem nada. E aí, o que você vai fazer? Você está 6 meses orando por aquilo, 1 ano orando, 5 anos e não tem nada, nenhum sinal. Nenhuma irmãzinha vem te falar alguma coisa, nenhum pastor vem te falar uma coisa. Não tem nada. Você até vai buscar uma consagração. E tem palavra para todo mundo, menos para você. Você está na fase do nada. E eu vou te dizer, a fase do nada faz parte do processo. Está no meio do processo. Então, se você quer ir até o final, você vai passar pela fase do nada. Não tem nada. Mas você tem que crer. Nessa fase do nada, é a fé. Fé. Exercer a fé. A 2ª fase eu já falei. Foi na 7ª vez que o menino desceu e diz, olha, para não dizer que eu não vejo nada, eu estou vendo uma pequena nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Essa é a fase das pequenas coisas. Depois que você passar da fase do nada, vai vir a fase dos sinaizinhos que Deus vai mostrar. E aí você tem que estar atento. Por quê? Essa fase dos pequenos sinais é a fase da gratidão. Poxa, Senhor, eu ainda não tenho um salário, mas tem vindo pessoas aqui com cesta básica para me dar. E não tem faltado o meu arroz com feijão. Sinaizinhos. Você pede um emprego, um salário digno, um salário bom, que você possa viver confortavelmente. Mas por enquanto só está chegando uma cesta básica. E olhe lá, uma vez por mês. Tu tem que guardar aquilo o mês todo. São os pequenos sinais. Pequenos sinais. Mas agradeça.
Obrigada pelo feijão com arroz. Eu não tenho a minha picanha ainda, mas eu creio que ela vai chegar. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu ainda não estou naquele trabalho que eu quero, mas eu sei que ele vai chegar. Eu te agradeço, Senhor, pela minha saúde. Eu sei que eu estou passando por uns processos difíceis, mas eu quero te agradecer pela minha saúde, porque tem muitas pessoas que essa hora estão dentro de um hospital. Eu estou aqui, ó, do lado de fora, vivendo a minha vida. Eu te agradeço até pelos médicos que colocam para cuidar de mim. Gratidão. A fase das pequenas coisas é para você ter a gratidão. Sem a gratidão não vamos ver o Senhor Jesus. Nós temos que aprender a sermos gratos em todas as coisas. Senhor, muito obrigada, porque eu não tenho nada, mas eu tenho a minha vida. Muito obrigada pela minha vida, pelo ar que eu respiro. Eu não sou rico, eu não tenho dinheiro na conta guardado, eu não ando viajando, mas eu tenho a vida. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque às vezes eu passo necessidade, provações dentro da minha casa, mas não me falta paz. Eu deito no meu travesseiro e minha mente repousa em paz. Obrigada pela paz. Gratidão. E quando nós estivermos chegando no final do processo, vai entrar a fase das coisas abundantes. E aí o menino diz: eu vejo uma pequena nuvem. O profeta começa a orar em cima dessa pequena nuvem. Daqui a pouco, aquela pequena nuvem, o profeta diz para o menino: avisa Acabe para ele, ó, rapar fora, porque agora a água está descendo. Agora está descendo e é muita água. A fase da abundância. Não era uma chuvinha pouco. Podia começar com uma chuvinha pouco, uma garoa molhando a terra, uma chuvinha, um temporalzinho. Mas diz a palavra de Deus que foi uma chuva muito forte. Porque é a fase da abundância. Está demorando, mas quando chegar é abundante. Porque as coisas de Deus, existe essa palavra, abundância. E Ele quer isso para a minha vida e para a tua vida. Abundância. Vida plena, vida abundante aqui na terra. Mas são para aqueles que perseverarem na fé. São para aqueles que perseverarem. A fase do nada, não tem nada, não importa o tempo que dure a fase do nada. Eu não sei quantas horas o profeta esteve lá naquele monte, de joelho com a cabeça entre as pernas, gerando aquela chuva. Não sei quanto tempo. Não sei quanto tempo durou a nuvenzinha pequena, também não sei. Mas ele passou pelas fases e ele chega na abundância. E a abundância foi tanta que no final desse capítulo 18, ainda diz assim, que o profeta, ele pega a capa dele, amarra na cintura e ele vai numa velocidade sobrenatural. Não era uma velocidade natural. Eu fico imaginando descer o Monte Carmelo. Pode procurar como é que é o tamanho do Monte Carmelo. Numa velocidade sobrenatural, ele passa a carruagem de Acabe com aquela carruagem real, aquela montoeira de cavalos, com muita velocidade. Ele a pé, ele passa pelo rei, vai lá no portão da cidade, não sei quantos quilômetros correu, não sei. E fica lá, esperando o rei. O que isso quer dizer? Tu vai olhar para aqueles que estão te perseguindo. O teu inimigo, eu já falei que não é nenhum homem e mulher não. O teu inimigo são os inimigos espirituais. Os demônios que querem te destruir. Tu vai olhar para a cara deles e vai falar assim, ó, ainda cheguei primeiro, tá? Ainda cheguei na frente. Você é campeão. Você é vencedor. Você é vencedora. Você não nasceu para perder, mas você nasceu para vencer. E lá no Salmo 126, eu amo o Salmo 126 porque ele é pequenininho, mas ele fala que grandes e temíveis coisas fez o Senhor Deus, porque eles estavam presos 70 anos numa terra, o povo de Israel, como escravo na terra da Babilônia. E
quando Deus livrou eles e trouxe eles de volta, ele falou assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Glória. Por isso, porque você é vencedor, você é vencedora. Você não foi feito para perder, para ficar ali no meio do caminho, chorando. Eu não consigo, eu não posso. Levanta! Levanta e continua. Esse é o meio do processo. Essa é apenas a fase do nada. Mas vai chegar a fase das coisas pequenas e vai chegar a abundância. E você vai passar pela faixa de vencedor. Você crê nessa palavra que o Senhor está te mandando? Trouxe para você essa noite, fresquinha, para te alimentar, para te fortalecer. Você recebeu essa palavra? No início eu falei, se você não faz parte da família de Deus, ouça a palavra, Deus vai falar no teu coração. E você vai querer fazer parte dessa família. E se você ouviu essa palavra e viu que há um Deus que está dentro de nós, em todos os momentos, em todas as situações, que já venceu as nossas guerras, já venceu as nossas lutas, já enfrentou os nossos adversários e fez com que nós passássemos pela faixa de vencedores e nos deu o troféu, a vida eterna. Se você entendeu essa palavra, que tem um Deus assim te esperando, tem um Senhor assim, ó, de braços abertos, vem correndo. Eu quero te adotar, eu quero ser teu pai, eu quero cuidar de você, eu quero te proteger, eu quero te ensinar a guerrear, a lutar as guerras da vida que chegarão para você. Eu vou te ensinar, eu vou colocar a espada na tua mão e vou te ensinar, eu vou te proteger de tudo, porque eu sou teu pai que te amo. E eu não quero te perder, eu não aceito te perder, você é meu. Você quer receber essa marca de filho de Deus? Falar assim: Deus, eu quero sim, eu quero ser chamado de teu filho a partir de hoje. Ou você vai orar assim comigo. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e ora assim: Senhor Jesus, nesta noite que nós comemoramos o dia de Natal, o dia do teu nascimento, eu entendi que tu nasceu com um propósito. E o propósito do teu nascimento foi para minha salvação. Tu morreu para que eu fosse salvo, para que eu pudesse ser teu irmão, para que eu herdasse como herança a vida eterna. E agora, faz essa oração comigo. Se você está me acompanhando, ora comigo assim. E agora eu quero declarar a minha fé em ti. Tu és o meu Salvador, tu és o meu Redentor. Tu me comprou com o teu sangue e eu te reconheço e recebo hoje a tua marca na minha vida. Agora eu vou orar por você. Pai, todos que se decidiram por ti essa noite, fizeram essa oração de reconhecimento, de aceitação de Jesus como Salvador, abençoa. Abençoa agora, em nome do Senhor Jesus. Põe a marca de Cristo agora, em nome do Senhor Jesus. E eu aproveito agora para orar pela vida do irmão Zeca, Senhor. Senhor, ele ouviu essa palavra, Senhor. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a adversidade, mas, Senhor, hoje tu deu instrução para ele, Senhor, que tem a fase do nada, tem a fase das pequenas coisas e tem a fase da abundância, Senhor. Senhor, que essa palavra não saia da mente dele, em nome do Senhor Jesus. Que ele pratique, que ele veja, Senhor, cada fase dessa na vida dele, Senhor, e que ele chegue na fase da abundância, Senhor. Ah, Deus, e passe pela faixa de vencedor. Eu também te peço, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor Alex, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, até aqui, Senhor, tu trouxeste, Senhor, e tu manda dizer para ele que tu vai continuar, Senhor, com ele. Ainda não acabou, pastor, ainda não acabou. Está na fase das
das pequenas coisas. Mas vai chegar a fase da abundância. Em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu te entrego aqui a vida da Ana em tuas mãos, Senhor. Senhor, tu sabe as lutas. Senhor, tu sabe de tudo que está no interior dessa mente e desse coração. Tu sabe dos sonhos. Tu sabe dos propósitos. Tu sabe, Senhor, oh meu Deus, do chamado, Senhor. Senhor, que ela é jovem, Senhor, ela é jovem, ela tem sonhos, mas que os sonhos dela, Senhor, estejam centralizados no chamado e no propósito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, testifique na vida dela, Senhor. Senhor, que os sonhos dela, Senhor, estão, Senhor, intimamente ligados, centralizados no chamado dela, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa ela em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, que tu tome a vida do James em tuas mãos, Senhor. Amém. Ele não entende o que eu oro por ele, Senhor, mas o Espírito Santo que está dentro dele testifica, Senhor. Senhor, oh meu Deus, esse rapaz saiu de tão longe, Senhor. Deus foi para lugares longínquos, Senhor, porque eu creio que ele ouviu a tua voz, Senhor. Foi a tua voz que o levou ali, Senhor, para aquela escola, Senhor, para aquela faculdade, Senhor. Ali a tua voz, Senhor, ali foi a fase das pequenas coisas, Senhor, mas ele creu, Senhor. Ele creu, Senhor. Oh meu Deus, e tu transformou a vida dele, Senhor. Senhor, tu fez dele de um rapaz, Senhor, solto pelo mundo. Tu fez dele um homem de Deus, Senhor. E como todo homem de Deus tem que ter uma companheira, tu deste a ele uma esposa, Senhor. E ele veio até aqui no Brasil, Senhor. Ele veio pisar nessa terra que ele mesmo chama de Terra Santa. E eu creio que aqui nessa terra, Senhor, oh Deus, o que ele está extraindo dessa terra, ele vai levar com ele, Senhor. Oh Deus, porque é a nossa fé, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai enchendo ele, Senhor. Amém. Vai enchendo, vai derramando do teu Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Senhor. Oh Senhor, derrama, Senhor, do alto do céu, Senhor. Vai encharcando ele, assim como tu encharcou aquele altar com 4 cântaros de água, Senhor. Derrama agora 4 cântaros, Senhor, de água. Encharca ele todinho, Senhor. E depois vai cair o fogo do céu, Senhor. Quando ele chegar lá, Senhor, naquela terra que tu tens preparado ali, Senhor, naquele povo, Senhor, ele vai chegar ali com o sobrenatural de Deus na vida dele, Senhor. Oh, meu Deus, ele nem imagina, Senhor. Ele nem imagina, mas as tuas coisas, Senhor, tu não ensina, tu não nos fala, tu não nos revela o meio, porque tu queres que a gente aprenda com a nossa fé, Senhor. Oh, Deus querido, mas tu já estás com ele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Você que ouviu essa palavra, essa mensagem, né? Falou muito ao teu coração. Eu quero dizer para você que se você tem andado sozinho, se você tem assim, sem uma cobertura espiritual, eu quero te convidar. Quero convidar você a fazer parte dessa família. Nós queremos cuidar de você. Nós queremos ser a cobertura pastoral da tua vida. Se você precisa, se você tem assim andado sozinho, você conhece também família ou alguém que está andando sozinho, que está sem rumo, sem uma direção espiritual, nos procure, fala para ela, nos procurar, que nós queremos cuidar de você, queremos cuidar dessas vidas, tá? A igreja Vinho Novo Church de Jacarepaguá, ela está aqui de braços abertos para cuidar de você, tratar de você, em nome de Jesus. Então, se você nessa noite, você entendeu a palavra, tudo na nossa vida precisa ter um processo. Se você está no momento do nada, confia no Senhor.
Se você está no momento das pequenas coisas, confia, persevera também no Senhor, porque a abundância vai chegar. Amém? E você possa nessa noite dizer: olha, eu estou plenamente convicto. Foi esse o primeiro versículo que a pastora Érica abriu. Meu, mas quem morreu foste tu, Jesus. Por isso eu te chamo de meu Salvador. E por isso eu faço parte dessa família. E por isso eu não sou apenas criatura, eu sou filho de Deus. Glória. Nós somos irmãos em Cristo. Família linda.